8 bolas de ouro, um título da Copa do Mundo. Mas isso ainda não é suficiente para descrever toda a grandeza de Lionel Messi na história do futebol mundial. Porque Messi não é apenas um jogador. Ele é uma maravilha viva, um legado que será lembrado para sempre. A influência de Messi transcenderá o tempo e permanecerá com as gerações futuras. Mas isso é uma história para o futuro. Hoje, o que mais surpreende as pessoas é como um talento tão extraordinário pôde ser descoberto. Como um menino pequeno de Rosário, na Argentina, uma cidade a mais de 10.000 quilômetros de Barcelona, chamou a atenção de um dos maiores clubes da Europa. Mesmo viajando no avião comercial mais rápido, leva quase 30 horas para voar de Rosário a Barcelona. Uma distância que parece impossível de ser percorrida, especialmente em uma época em que a contratação de jovens jogadores de outros continentes era extremamente rara. A seguir, contaremos a história dessa contratação clássica, da perspectiva de Carles Rexach, ex-diretor técnico do FC Barcelona. Ele é considerado a figura-chave na jornada que trouxe Lionel Messi da América do Sul para os Catalunha há cerca de 24 anos. Quando Messi tinha apenas 4 anos, o mundo ainda não conhecia esse nome. Mas havia uma pessoa que logo percebeu algo especial: a avó de Messi, Célia Oliveira. Foi ela a primeira a perceber o talento natural em cada corrida, em cada chute do seu netinho. E foi ela também a primeira a convencer toda a família. O menino tem que jogar futebol. Ele nasceu para isso. A família Messi ama o futebol, mas é pobre e a realidade é cruel. Para eles, deixar uma criança perseguir o sonho do futebol é muito arriscado. Uma aposta cuja derrota parece predeterminada. Mas a senhora Célia acredita no seu neto. Finalmente, Messi consegue que a família o deixe estudar num centro de futebol local. No entanto, os desafios ainda não acabaram. O menino pequeno e magro era frequentemente deixado de lado, apenas observando os colegas mais altos jogarem. E, mais uma vez, foi Célia quem defendeu esse sonho. Ela convenceu o treinador: deixe-o entrar em campo. Não olhe apenas para essa aparência, olhe para a bola aos pés dele. Messi pôde jogar, e o resto é história. Mais tarde, quando a senhora Célia faleceu, Messi prometeu a si mesmo: vou marcar muitos gols, e cada vez que marcar um gol, vou apontar para o céu, para que você saiba que nunca me esqueci. Aos 6 anos, Messi ingressou na base do Newell's Old Boys em Rosário, sua cidade natal. Lá, ele começou a realmente se destacar. Durante os 6 anos em que vestiu a camisa das categorias de base, estima-se que Messi tenha marcado mais de 500 gols, um número inacreditável, especialmente para uma criança pequena em termos físicos. Messi também era o pilar de uma geração especial, um grupo de jogadores nascidos em 1987, apelidados de The Machine of 87, a máquina vencedora. Embora mais tarde cada um tenha seguido seu próprio caminho e destino, Messi manteve contato com todos. Mais de 25 anos se passaram, e eles ainda conversam em um grupo de chat chamado The Machine of 87, como uma forma de preservar a infância e as memórias insubstituíveis. Essa é a história que as pessoas costumam contar quando falam sobre a infância e o início maravilhoso de Messi. Mas então, os rumores sobre aquele garoto estranho começaram a ultrapassar as fronteiras de Rosário. Alguns olheiros começaram a procurá-lo para vê-lo com seus próprios olhos. Entre eles, havia olheiros vindos da Espanha, sempre ávidos por encontrar jovens talentos de qualidade no mercado sul-americano. E então, a história passa para a perspectiva de Carles Rexach, então diretor técnico do Barcelona. Ele disse: Charlie, esse garoto é extraordinário. Você precisa conhecê-lo imediatamente. Essas foram as palavras de Horácio Gadioli, um olheiro especializado em jogadores jovens para mim. Ele queria que eu prestasse atenção especial a um nome: Lionel Messi. Na época, eu estava em Montevidéu, tinha acabado de passar pelo Paraguai e pelo Brasil, então pensei que Horácio estivesse falando de um jogador de 17, 18 anos, mas não. O garoto tinha apenas 13 anos. Eu balancei a cabeça. Não me leve para ver esse garoto, Horácio.
Você sabe que contratar um jogador tão jovem é muito complicado. E era verdade. Havia muitos obstáculos. Messi era de outro país, não tinha nacionalidade europeia. Assinar contrato com um garoto de apenas 13 anos, que ainda por cima era estrangeiro, não era nada fácil. Sem falar que, para os grandes clubes, os jogadores jovens são apenas um plano de longo prazo. E no caso de Messi, quem cuidaria da família do garoto? O que os pais de Messi fariam se mudassem para Barcelona? Mas Horácio insistiu. E eu, finalmente, tive que apresentar uma proposta. Tudo bem, vamos fazer assim, Horácio. O Barcelona arcará com as despesas de toda a família Messi para vir aqui. Uma viagem de 15 dias para o menino testar suas habilidades. Se ele for tão bom quanto você diz, vou considerar seriamente. E essa foi a primeira viagem que levou Lionel Messi a Barcelona. Ironicamente, os primeiros dias de Messi na La Masia coincidiram com uma viagem de trabalho de 10 dias que eu tive que fazer ao exterior. Depois de voltar de Barcelona, a primeira coisa que fiz foi encontrar os treinadores da equipe juvenil para perguntar diretamente sobre Messi. Não quis ficar com rodeios. Perguntei: vocês querem contratar esse garoto? Alguns treinadores acenaram com a cabeça. Eles reconheceram que Messi jogava muito bem, tinha uma técnica excelente e um pensamento diferente. Mas então, os mas começaram a aparecer. O garoto era estrangeiro, não tinha cidadania da União Europeia. Assinar um contrato com uma idade tão jovem envolvia muitos riscos, desde procedimentos legais até responsabilidades com a família. Havia até quem se preocupasse com o físico. Messi era muito pequeno. Se mais tarde ele não se desenvolvesse fisicamente de forma adequada, seria capaz de competir no futebol de alto nível? Não havia consenso absoluto. E eu não podia decidir apenas com base em relatos ou impressões. Por isso, decidi organizar um jogo de teste. Um verdadeiro desafio. Organizamos para que Messi enfrentasse jogadores 2 anos mais velhos que ele. Eu queria ver. O menino estava realmente pronto? Esse talento poderia sobreviver entre adversários superiores em termos de físico e força? A partida começou às 17 horas. Meu filho também chegou ao campo naquele momento. Quanto a mim, assim que cheguei ao portão do campo, no canto mais distante, o árbitro apitou o início da partida. Comecei a caminhar pela linha lateral, olhando para o campo, onde havia um menino pequeno de cabelos castanhos segurando a bola. A cada passo, eu olhava para trás. Andava um pouco mais e olhava novamente. E assim por diante, até chegar à arquibancada. Virei-me para um assistente que estava sentado ao meu lado e disse: contrate esse menino agora mesmo. Não precisa esperar mais nenhum minuto. Levou apenas 5 minutos. Exatamente o tempo que levei para caminhar do portão do campo até a minha arquibancada. Foi o suficiente para eu entender que, se nada de anormal acontecesse, esse menino se tornaria um dos maiores jogadores da história. Estou envolvido com o futebol há muitos anos. Conheci muitos garotos talentosos, mas Messi é completamente diferente. Nunca vi um jogador assim, nessa idade, capaz de fazer coisas tão extraordinárias. E o mais estranho é que o que ele demonstrava naquela época é exatamente o que Messi faz até hoje. Não é apenas a técnica, não são apenas as jogadas espetaculares. O que é especial é que Messi está sempre com a bola. A maioria das crianças boas no futebol nessa idade consegue correr sem a bola, se movimentar de forma inteligente. Mas quando tem a bola nos pés, ficam confusas, desorientadas. Messi, por outro lado, era o oposto. Ele sempre tinha a bola. E se por acaso perdesse a bola, ele imediatamente corria atrás do adversário para recuperá-la, sem hesitar, mesmo tendo que enfrentar adversários 2 anos mais velhos e mais altos do que ele. Messi dominava o jogo de uma forma que nenhuma outra criança conseguia. E o que mais me impressionava era o seu espírito de luta. Fora do campo, ele é tímido, pequeno e calado. Mas assim que entra no campo, Messi se transforma em outra pessoa. Um guerreiro nascido para vencer. Corajoso, obstinado, que nunca aceita desistir. Eu sabia que tinha descoberto um talento especial, mas também comecei a ficar preocupado. Algumas semanas depois, os problemas começaram a surgir. Apesar de Messi ter chegado a Barcelona e feito um teste impressionante,
Ninguém havia assinado oficialmente o contrato. Eu estava com medo. Temia que, como tantas outras joias preciosas que escaparam das nossas mãos, Messi também fosse embora, por causa da nossa indecisão. Liguei para o presidente do clube na época, Joan Gaspart. Mas ele gritou ao telefone. Não me incomode mais, eu disse. Precisamos assinar contrato com o garoto chamado Messi, agora mesmo. Mas ele apenas suspirou. O garoto tem apenas 13 anos. Daqui a 8 ou 10 anos, quando ele estrear no time principal, quem vai se lembrar de quem o trouxe para cá? Essa resposta era difícil de aceitar. Mas eu entendi. Naquela época, Gaspart era presidente de um grande clube. Todos os dias, ele tinha que lidar com dezenas de assuntos urgentes, questões de curto prazo, contratos, finanças, transferências. Ele não podia, e nem queria, pensar em um cenário distante, 8 anos à frente. Tudo começou a ficar complicado quando Messi não pertencia a nenhuma equipe fixa no Barcelona. Ele tinha que dividir seu tempo entre as equipes A, B e até mesmo C, podendo jogar apenas em amistosos, pois ainda não tinha um contrato oficial. A família começou a ficar exausta de esperar em vão, e então aconteceu uma tragédia. Messi quebrou uma costela e ficou 2 meses sem jogar. Sua mãe voltou para a Argentina, ele não tinha amigos e o futebol também ficou longe dele. Um dia, o pai de Messi ligou para Carles Rexach, furioso e desesperado, dizendo que, se nada mudasse, eles voltariam para a Argentina. Apesar de ter ido várias vezes à sede do clube, ele só recebia a resposta: volte amanhã. Carles Rexach decidiu agir. Ele marcou um encontro com o pai de Messi e o agente Horácio Guardiola em um clube de tênis em Barcelona. Lá, Rexach escreveu rapidamente em um guardanapo: Barcelona, 14/12/2000. Eu, Carles Rexach, diretor técnico do FC Barcelona, comprometo-me a assinar contrato com Lionel Messi, apesar de todas as objeções, desde que ambas as partes cheguem a um acordo sobre os termos financeiros. O papel não tinha valor legal. Era apenas uma promessa escrita à mão. Mas para mim, aquele papel assinado às pressas naquele dia não era apenas uma promessa, mas uma questão de honra e responsabilidade. Eu não queria ser aquele que deixaria escapar um gênio. Ao assinar, senti um alívio, pois sabia que tinha preservado parte do futuro do Barcelona. Naquela época, a situação de Messi era muito complicada. Ele não tinha documentos em ordem, não podia jogar oficialmente e estava sob muita pressão. Eu disse a mim mesmo: se ele for embora, pelo menos eu fiz tudo o que podia. Felizmente, Messi decidiu ficar. Gastamos muito tempo, esforço e dinheiro para concluir os trâmites. Mas, no momento em que Messi assinou o contrato oficial, eu soube. Este é o maior jogador da história do clube. Quando voltei a treinar o Barcelona na temporada 2001-2002, eu acompanhava Messi frequentemente nas categorias de base. Não era só eu. Todos os treinadores que vieram depois também o acompanhavam. Messi impressionava a todos. Jordi Roura exclamou: inacreditável! Tito Villanova me ligou e disse: há um garoto extraordinário no time. Eu perguntei: qual é o nome dele? Tito respondeu apenas: Messi. Não era preciso dizer mais nada. De Guardiola a Rijkaard, de Luis Henrique a Tata Martino, todos concordavam. Messi não pertence a este mundo, ele veio de outro planeta. E então, Messi estreou oficialmente no time principal do Barcelona sob o comando do técnico Rijkaard. Eu estava lá e vi Messi jogar exatamente como da primeira vez que o vi. Pequeno, humilde, mas cheio de coragem. Sem pânico, sem timidez, mesmo que os adversários daquele dia fossem muito mais velhos que ele. Quando os jovens jogadores estreiam no Camp Nou, costumam ficar impressionados com os superastros. Mas Messi não. Logo na primeira vez que tocou na bola, ele pediu a bola, cheio de confiança, sem timidez, mesmo com Ronaldinho no Barça. Messi não se deixou ofuscar. Ele se concentrou apenas na bola. E como um símbolo, Ronaldinho deu a assistência para o primeiro gol da carreira de Messi. Após o gol, Ronaldinho carregou Messi nas costas, como se estivesse passando um legado. O sorriso de Messi naquele momento era a personificação do futebol puro, inocente e belo de tirar o fôlego.
Nunca perguntei a Messi sobre o verão de 2020, quando ele quis deixar o Barça. Mas entendo que aquele ano afetou profundamente o coração de alguém que passou quase toda a sua vida no clube. Mesmo assim, sempre acreditei. Basta ter um time forte o suficiente e Messi fará o resto. Ele sempre foi assim, do início ao fim. E se alguém me perguntar se fui eu quem descobriu Messi, eu responderei: não. Foi o próprio Messi que fez com que o mundo inteiro o visse. Eu apenas tomei uma decisão, e foi a decisão mais acertada da minha vida: assinar contrato com Lionel Messi.